Pode ir, produção. Deixa só um pouquinho a música mais alta pra gente ficar no clima. E para a apresentação. Lá em cima, permitir, ó. Pra sair pra ele. Isso aí. Permitindo aí em cima. Ele não tá se permitindo, cara. Ele tá deixando Let It Get On. Eu espero. Volta no tempo. É tipo um filme striptease. Vai aparecer. É um filme hipersexualizado. Me disseram que eu precisava sensualizar minha religiosidade. É que é muita coisa. Calma, muita calma. Então vamos curtir a musiquinha. Tá gravando isso, né? Isso aí não pode acordar gravado. Cara, esse foi o momento mais surreal. Tá com uma Esse foi? Você acha que acabou? Ele começou ainda. Nossa! Mas esse é o ponto. Tanto de coisa que já aconteceu de levar. Não, tô dizendo que você acha que acabou esse momento bizarro. Isso é abertura. Só melhor. Aquele vídeo é para. Ah, sem problema. Pode ir? Tranquilo? Bom, pessoal, primeiro algumas explicações, né? Ano passado eu falei na palestra, no meu talk, lá em BH, que o LabJogos tinha mudado a minha vida porque eu tinha feito Facebook, né? Fui grande influenciado pelo LabJogos. E eu continuo tendo a minha vida influenciada por esse evento maravilhoso aqui, porque agora pela primeira vez eu usei uma apresentação de PowerPoint. Por um lado eu me empolguei, então eu fiz com que 29 anos sem usar o PowerPoint se materializassem numa única apresentação. E por outro lado, enfim, eu peço que vocês relevem alguns excessos e algumas, vamos dizer assim, infantilidades da linguagem. Mas dizendo isso, eu acho que vai ser bom. Bom, eu vim aqui para falar um pouco sobre o que a gente, desenvolvedores de LARPs, RPGs, jogos narrativos, o caralho A4, podemos aprender com o Dogma 99, que é um manifesto para a liberação ou libertação do LARP. Um texto que, como o Cochise falou fazendo um teaser, né, no Jabba Wars de ontem, serve para, enfim, a gente fazer o LARP ser mais do que ele era nos anos 90, quando estávamos jogando vestido preto nos trópicos, jogando Vampira Máscara. Apesar de que a gente não está... a gente está um pouquinho mais baixo dos trópicos, mas enfim, ainda estamos num país tropical. Então, o que podemos aprender com o Dogma 99? Próxima. Ou... um striptease dos jogos doidões. Então, é isso que a gente vai começar. Pode passar. Dogma 99, como eu disse, esse é o título do rolê, Dogma 99, um programa para a libertação do LARP. Esse texto, eu falei, cara, eu usei tudo que eu podia. Esse texto ele foi escrito por dois brothers noruegueses, o Erik Fatlund e o Lars Vingard, enfim, que na época eles jogavam LARPs e não gostavam dos LARPs que a gente tinha, enfim, que eles tinham lá nos países nórdicos, que eram LARPs basicamente de Vampira Máscara, Boffer LARP e algumas experiências muito pautadas pelo RPG. E eles decidiram que eles precisavam, nessa época onde a gente tinha a chamada Era dos Manifestos, onde todo mundo escrevia manifesto para publicar na internet, não incipiente, mas ainda bem diferente do que a gente tem hoje, para discutir, enfim, o que poderia ser feito. Uma versão LabJogos digital, assim, enfim, entre 4 países, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Próximo. O que é o Dogma 99? Então, ele é um manifesto inspirado em outro manifesto, um manifesto feito para cinema, que é o Dogma 95, que é um manifesto feito pelo Lars von Trier e o Thomas Vinterberg, onde eles pegavam, enfim, o que eles consideravam que era a maneira correta de fazer um cinema essencial, limado de uma série de gorduras, de clichês, de estereótipos que Hollywood, enfim, que o cinema comercial tinha colocado para o cinema e por conta disso tinha feito com que as produções perdessem, enfim,
interesse, perdessem relevância, se desviassem dos assuntos, enfim, que a linguagem poderia proporcionar, em prol de efeitos especiais, pirotecnias e acessórios. E, um pouco por isso, em 99, por isso que chama Dogma 99, o Fatland e o Lars Wingard resolveram, enfim, fazer o próprio manifesto pastiche, enfim, uma cópia em forma do Dogma 95, inclusive com o voto de castidade, com 10 pontos que diziam, enfim, o que era um LARP Dogma. O Dogma 95, ele tinha uma série de princípios, e quem quisesse seguir o Dogma 95, vai fazer um filme ao modo de Dogma 95, precisava seguir todos esses 10 mandamentos do voto de castidade. E isso é a proposta também dos dois autores noruegueses para o Dogma 99, para o LARP, para libertar o LARP. A gente consegue sair dessa tela e ir para aquela tela onde tem o manifesto online? Eu tinha deixado aí uma aba separada. ESC? Como é que é o nome da tela? Está escrito Dogma 99, um rolê assim. É que é a saída do Marvin Gaye e do... Poxa, Marvin Gaye é muito forte. Toca muito. Já bota ali. Fecha o olho, que você vai ficar vendo o que é na sua... Isso, aqui ó. Aqui, ó. Agora clica aqui ó. Read the Manifesto. Clicando aqui, agora, web page. Isso. Bom, essa daqui é a capinha da versão, enfim, é uma página web antiga, bem aos modos do que eu sei fazer hoje, mas eles faziam isso em 99. Desce um pouquinho, sobe, enfim. Esse aqui é o voto de castidade, como eu falei, as 10 regras, né? Enfim, não vou ficar me estendendo por todas, mas só para dar um padrão, né? É proibido criar ação escrita no passado dos personagens, enfim, ou ações prévias ao evento, ao momento do LARP. Nenhum personagem pode ser só um personagem de apoio, né? Um personagem de suporte. LARPs inspirados em RPGs de mesa não são aceitos. Mecânicas de jogo são proibidas. Esse é um ponto que eu adoro, a gente vai discutir aqui. E os playwrights, né, os dramaturgos, os LARP writers, eles devem ser responsabilizados por todo o seu trabalho. Aí os brothers que toparam essa ideia doidona assinaram esse voto aqui, ó, o Wingard e o Fatland, que fizeram um rolê. O Wingard desencanou da ideia e foi trabalhar com bonecos, que é o rolê que ele faz, e o Fatland continua dando palestras até hoje, inspirando o Luiz Falcão e o Luiz Prado a estar aqui. Aí sobe, desce, enfim, isso daí, aí eles explicam o que é o dogma, vai, eles falam qual que é a essência do LARP, eles chegam numa definição, a gente vai voltar aqui daqui a pouco, e vão explicando ponto a ponto o que são esses 10 pontos do voto de castidade. Enfim, a gente pode voltar para aquela tela daquele PowerPoint bonito. Fecha os olhos, gente. Que é um choque, assim, teatro. O que é? Pode passar. Um manifesto voltado para produtores de LARP. Isso é importante que a gente estava falando ontem também. A gente falou do manifesto Turku, que também é dessa era de manifestos, também manifesto feito por jogadores e produtores de LARP, mas ele era voltado para jogadores, dizendo como se deveria jogar, qual era a melhor maneira, a maneira correta de jogar um LARP, de participar de um LARP. O Dogma 99, ele fala como que o LARP deve ser feito, para que a gente chegue na essência do LARP, para que a gente se livre de algumas coisas que eles consideravam nocivas, ruins, ervas daninhas, o caos, a barbárie, o ódio no LARP. Próximo. Me falaram que precisava colocar alguma imagem. Isso aqui não são produtores de LARP, não é um LARP, é uma imagem corporativa bonita de pessoas brancas tomando café. Toda apresentação de PowerPoint fala que tem que ter um rolê assim. Tecnologia. O que pretende o Manifesto Dogma 99? Você viu que eu fiz a apresentação, depois tomei cervejas e esqueci um pouco a ordem. Mas é isso, ele pretende, próxima, 1. Afirmar o LARP enquanto linguagem, enquanto meio de comunicação. Então, eles começam falando que o LARP ele não é um subgênero do RPG, que ele não é subliteratura, que ele não é uma transposição do cinema ou dos quadrinhos, mas que ele é uma linguagem própria, com características próprias, autônoma, um meio de comunicação. Enfim, que a gente pode gerar comunicação, enfim, fazer comunicação de um ponto a outro através do LARP. O RPG a gente sabe aqui, eu espero que ninguém cause caos, é a mesma coisa. Também é uma linguagem com características próprias que comunica, enfim, de várias maneiras especiais, particulares, únicas, deliciosas, sedutoras, que nem o Marvin Gaye. Próximo. 2. Afirmar o LARP como experiência artística, aquele ponto de discussão que a gente sempre tem, né? Mas enfim, eles falam isso, que o LARP, ele é o evento LARP, ele é uma obra de arte.
Enfim, ele consegue gerar experiências que outras artes, enfim, conseguem de maneira particular, de maneira única, né? A gente pode se emocionar, ter experiências intelectuais, experiências sensoriais com o LARP, assim como o RPG também, por isso que eu falei que o que nós, em geral, podemos aprender. Eles afirmam isso no texto, enfim, no preâmbulo do Dogma 99. Ponto 3. E aí, o Dogma 99 também procura definir as características essenciais do LARP e despilo, por isso que eu estou fazendo esse striptease, de convenções, clichês e armadilhas do LARP tradicional. Esse é o ponto, enfim, central do que eu estou querendo aqui conversar, enfim, expor, debater com vocês. Que quando a gente tem esse LARP de vampiro, quando a gente tem o Boffer LARP, a gente traz junto para o LARP uma série de características, e isso serve também para RPG, uma série de características que não são essenciais à linguagem, que não são fundamentais para que se tenha LARP, para que se tenha RPG, mas décadas, enfim, um tempo muito grande com essas mesmas práticas, repetidas à exaustão, enfim, divulgadas aí nos canais de praxe de comunicação, replicadas por nós, faz com que a gente confunda uma coisa com outra coisa, e a gente acabe achando que LARP está associado a um sobretudo preto, a uma katana, que alguém falou que tinha aqui, mas não apareceu, enfim, a mecânicas específicas de jogo, a sistemas, e o LARP é a mesma coisa, né? Por muito tempo, dados, fantasia medieval, aventura fantástica e tal, foi sinônimo de RPG. E a gente sabe hoje que o RPG pode ir muito mais além. Mas em 99 era uma realidade um pouco distinta e isso precisava ser descrito num manifesto. Próximo. Distinguir o essencial do acessório. Uma imagem clip art também, muito sucesso de PowerPoint, me falaram. Não diz nada a ver com o que está aqui, mas a galera dando as mãos falaram que era sucesso. O essencial do acessório. E esse é o ponto, assim. Eu vou colocar aqui algumas ideias, algumas visões do que é acessório, do que é dispensável, mas não é que é um rolê escroto, que não pode aparecer, não deve aparecer. Mas é importantíssimo que a gente entenda o que é essencial para que a linguagem do RPG, do LARP, do jogo doidão, o que quer que seja, precisa, o que é essencial e o que a gente pode dispensar ou utilizar somente para gerar os efeitos que a gente quer. E não, enfim, porque precisa ter isso para acontecer um LARP, para acontecer um RPG. E aí, nesse ponto, o Dogma 99 é muito feliz. Próximo slide. O que era o LARP tradicional nos países nórdicos em 99? Então, vamos lá. Próxima imagem. Enfim, como eu falei, o Boffer LARP e o Vampire LARP eram, enfim, não eram os únicos tipos de jogos de LARP que tinham, mas eram os mais populares, enfim, os que as pessoas identificavam de primeira com LARP. Era, enfim, LARP naquela época era isso. No Brasil também era a mesma coisa, por muito tempo. Ainda foi também. Próxima. Enfim, a primeira característica que o Dogma 99 vai falar, que não é essencial, que é um acessório, que é uma armadilha, um clichê, é uma convenção dos LARPs tradicionais e que pode cair por terra, são cenários históricos. O que são cenários históricos? O LARP precisa se passar na Idade Média, ou num cenário de ficção científica, ou no Egito Antigo, ou na Babilônia, ou em qualquer caralho a quatro que não seja o nosso período. Eles falam que não, a gente pode fazer um LARP que seja contemporâneo. A gente também já faz isso hoje como RPG e tal, mas na época isso ainda era algo que precisava ser combatido, né? Porque o LARP ele não pode ser sobre o nosso momento, se passar aqui, enfim, em Porto Alegre, em 2015, o caralho a quatro. Isso daqui, então, era um ponto que eles defendiam. Próximo. Os gêneros, né? De fantasia, ficção científica, combate, horror, mistério e magia. Os temas, enfim, primordiais, os temas mais encontrados no LARP em 99, no LARP nórdico. No LARP brasileiro a gente podia estender também, talvez com algumas ausências, mas dentro desses temas, e a gente sabe que no RPG isso também era a regra, né? Até hoje, enfim, a gente tem aí alguns gêneros dominantes. A gente está aqui num grupo muito restrito, né, de produtores independentes que querem experiências diversas do que chega hegemônico aí através do mercado, mas, enfim, isso por muito tempo foi associado com RPG e com LARP, né? O que é RPG? São umas pessoas jogando dados vestidas de elfo, né? O LARP é a mesma coisa. Não, a gente pode fugir desses gêneros para criar nossos próprios jogos, nossas próprias experiências narrativas. Próximo slide. ênfase em sistemas de regras, né? Enfim, o que eu vou fazer para jogar o LARP? Eu vou ler um manual de 200 páginas. Eu vou ter que criar um sistema elaborado de combate, um sistema elaborado para transpor as disciplinas, enfim, do meu jogo de RPG preferido para o LARP, né? Então a gente tem algumas coisas que para muitos LARPs não funcionam, né? A gente tem aquela velha anedota, né, do jogo de Vampiro à Máscara com a disciplina ofuscação, né? O cara faz assim
Isso é o sinal de que ele está ofuscado, invisível, de que você personagem, não está percebendo esse personagem no seu LARP, né? Mas aí está o Eduardo Caetano aqui, tramando a morte do príncipe, com o Thiago, meu editor, Eduardo, e aí eles estão aqui, pilhando, aí eu chego aqui e eles começam a falar da receita de bolo da avó Zezinha. Isso era muito comum, né? Não funcionava, mas era tido como algo fundamental, essencial. A gente precisava ter sistemas elaborados de regras para fazer um LARP acontecer. E a gente, enfim, sabe que a essência do LARP é o encontro entre pessoas representando personagens, né, num cenário ficcional. A gente não precisa ter nenhum sistema de regras para que isso aconteça, né, para que a gente faça de conta que somos outros personagens. As regras, elas vêm para que a gente consiga potencializar certas experiências que a gente quer. E o mesmo no RPG, né, a gente pode ter um acordo de contar uma história onde a gente vai decidir tudo, enfim, da cabeça, né, tipo, a mecânica, né, ou a regra é, se eu falo que o meu personagem nesse momento da história conseguiu pular, a gente assume que eu consegui, enfim, não tem nenhuma mecânica que vai decidir se eu posso fazer isso ou não, se dá certo ou se não dá. A gente pode elaborar essas mecânicas para gerar experiências, mas não é essencial para a linguagem. Mesma coisa no LARP, né? A gente não precisa, para ter um LARP, que o jogador ofereça um cigarro para o outro ou que dê uma cintada no outro. Essas coisas vêm potencializar a experiência, mas não são essenciais. Quebrou. É muito PowerPoint. É muito PowerPoint. Indo além, né? Próximo. Sendo assim, livros, dados, mecânicas de simulação ou resolução de conflitos em geral, próximo, depois a gente volta, não são essenciais, né? A gente fala isso desde o primeiro Lab Jogos, que o RPG, que o LARP não é o livro, não é o sistema, não é o suplemento, né? E a gente hoje já superou isso, né? A gente tem o entendimento de que o importante é o momento do jogo, é a gente estar realizando LARP, a gente está realizando o jogo de RPG. E não é uma questão de que é desnecessário, não vale a pena, não vamos mais escrever livros, não vamos mais, enfim, fazer manuais. Mas isso não é a experiência específica que as linguagens proporcionam, né? Não é o poder das linguagens. Podem servir muito bem como literatura ou como subliteratura, mas, enfim, eles têm que servir à experiência principal do jogo, né? Não adianta nada você fazer um manual com regra para cavar buraco se você nunca vai cavar buraco, né? Esse tipo de coisa, ele serve a um preciosismo que acaba, enfim, trabalhando muito mais uma vontade de elaborar um sistema complexo, enfim, para satisfazer um autor, do que para gerar uma experiência significativa durante o ato do jogo. E isso, enfim, é algo que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de se livrar, né? Assim, até quando o jogo ele prescinde de manuais elaborados, de regras elaboradas, de sistemas elaborados, de mecânicas elaboradas. A gente pode usar isso, mas não é essencial. Bom, eu falei daqueles cenários bizarros, né, de ficção científica, fantasia medieval, que são os mais comuns. E aí a gente pode perguntar, né, quem gostaria de um jogo sobre o cotidiano, sem combates, desafios, mistérios, aventuras, né, um jogo onde... Japoneses. Diga. Vocês gostariam? Sim, então. A gente pode perguntar, poxa, mas qual é a graça de um jogo sobre lavar louça, né, ou sobre regar as plantas, ou o que o Koshi estava falando ontem, como é que é o nome daquele gênero de anime doidão? Como é que é? Fatia da vida, né? Próximo. Mas vamos pensar assim, quem está aqui hoje nesse rolê, né? A gente tem um número reduzido de mulheres, temos pessoas mais ou menos na faixa aí que não passam muito, enfim, não sei se alguém passa dos 40, mas não deve passar muito, poucas pessoas passam dos 40 aqui. Temos um público, enfim, de 20 e poucos anos para cima e tal. Enfim, é uma fatia muito pequena da população mundial, enfim, da variabilidade humana, né? Pessoas, enfim, em geral brancas, em geral de classe média. Isso é o quê? Porque é um hobby caro, porque é uma arte cara, porque somos iluminados, porque temos aquele lambda especial da academia. Não sei, cara, eu acho que... Próximo. Ah, o Clip Art também. Isso aí é clássico, eu precisava usar também. Esse rolou, esse foi Você deu no timing. Enfim, próximo. Vamos pensar em cinema, teatro, literatura, música, essas outras artes aí, essas outras linguagens, essas outras mídias, né? A gente tem uma variabilidade de temáticas, de propostas muito grande aí. A gente tem tanto os Vingadores, né? Doidão aí, Blockbuster, que vai ser o filme do universo aí, estourar todas as bilheterias, como aquele filme do Trier, Doidão, onde a menina fica com tédio, cai o meteoro lá e tal. A gente tem filmes europeus onde nada acontece. Teatro é a mesma coisa, a gente tem o musical da Broadway, Cats aí, super surreal, e monólogos, onde o brother está falando da experiência dele de acordar e dormir sem ter feito nada. Literatura, música, enfim, a gente tem uma variabilidade muito grande e uma penetração dessas linguagens muito grande em vários
segmentos, né, em vários momentos aí da raça humana, da espécie humana. E no LARP, no RPG, isso não acontece tanto, né? E eu acho que um pouco disso, é por isso que eu falo que a gente pode aprender um pouco com o Dogma 99, quando ele vai para as origens, tenta se livrar dos vícios, dos clichês e das armadilhas. Eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa variabilidade dessas linguagens e como isso pode se aplicar ao nosso caso, né? Ah, isso já acontece. A gente pode ter um jogo já cotidiano, já do que se passa no nosso mundo aqui em 2015, né, contemporâneo. A gente já está se libertando de uma série de regras, né? Mas em geral a gente ainda tem uns jogos muito moleques, né? O rolê ainda que é muito do desafio, que é muito da aventura, que é muito do pulp. E sei lá, cara, eu acho que tem muita gente que vive, que foi criado numa cultura onde isso não chama muita atenção, né? Sei lá, não é um estômago a gente se libertar do elfo, da capa da invisibilidade, do arco e flecha ou das presas de vampiro. É a gente se libertar um pouco desse gênero da aventura, da porrada, da violência, e tentar trabalhar alguns outros temas. Sei lá, cara, a gente tem um sucesso estrondoso com, sei lá, novela das 8, cara. A gente tem um sucesso estrondoso com, sei lá, pagode, com axé. Enfim, eu curto pagode, né? Mas o Nitro, não quero... no primeiro lábio, o Nitro falou, não sei como até hoje não tem um RPG de novela, velho. Todo mundo na porra do país gosta de novela, cara. Exatamente. Não, a gente discutiu hoje sobre fazer um RPG de novela mexicana. Então, a gente tem uma série de temas não explorados, enfim. E não são explorados porque, óbvio, primeiro ponto, a gente não se interessa, mas em outro ponto eu acho que a gente se censura, né? Ouça no volume máximo, a primeira ideia dele era pra ser uma banda de pagode. Eu me censurei porque eu falei, cara, a galera não vai curtir aqui. Quem que joga esses rolês de LARP RPG e curte pagode, né? Poucas pessoas, então não vai rolar. Aí virou uma banda de rock, e aí fez sucesso, e aí o Thiago vai me Eu bater. teria publicado antes se fosse de pagode. Poxa, vou preparar uma expansão aí. Mas enfim, eu acho que é algo pra gente pensar um pouco quando a gente desenvolve nossos jogos. Não que a gente precise largar os nossos jogos de aventura, de fantasia, pra embarcar em outros rolês. Mas enfim, são possibilidades que estão abertas pra gente. Próximo slide. Bom, continuando a nossa história depois dessa pausa. Bom, o que o Dogma 99 fala pra gente, isso é algo que a gente já bate várias vezes, então a gente tá aqui só fazendo proselitismo de novo sobre vocês, que o que importa é o momento do jogo. Próximo. LARP é ação, não é literatura. O LARP não é o guiazinho do ouço, apesar de que comprem ouça no volume máximo. Ele é o jogo acontecendo. Ele é o jogo... Napa Time! A curva da aprendizado de ontem pra hoje é impressionante. Próximo. Da mesma forma, o RPG ele é ação, não é literatura. É legal a gente ter nossos manuais, nossos livros, isso é bacana, as pessoas tomam contato. Mas, enfim, o foco tem que ser na hora que o jogo acontece. E se a gente tem isso em mente, a gente começa a voltar à produção dos nossos jogos para que ele aconteça, para que ele seja realizado. E tudo mais que é acessório chega de uma maneira muito mais convidativa, intuitiva, organizada com as experiências que a gente quer proporcionar. Próximo. Descrições históricas, geográficas, sociológicas, ou seja, cenários elaborados, como Forgotten Realms, como Mundo das Trevas, sistemas complexos de regras, fichas ou mesmo biografias de personagens são acessórios. O Dogma 99 ele fala isso, que a gente não precisa escrever uma biografia, uma ficha de personagem, seja com pontuações, com estatísticas ou com texto, para que o LARP aconteça. E no RPG a gente sabe que isso também é verdade, hoje em dia pra gente já é algo familiar. Mas, enfim, é pensar, não que eu vou abandonar para sempre fichas, biografias ou descrições e tal, mas que eu posso fazer o jogo sem tudo isso. Então, quando eu for colocar essas coisas no meu jogo, por que elas estão lá, né? Por que elas são fundamentais para esse meu jogo, já que não são fundamentais para a linguagem? É a mesma coisa, a gente pode fazer cinema sem efeitos especiais. Quando a gente coloca efeito especial, que papel ele tá comprando lá? É para sustentar só uma história fraca? É só para, sei lá, entreter um grupo específico que quer, enfim, aquela experiência da explosão, da batida de carro, da luta de espadas em cima do caminhão, do CG e tal? Próximo. Enfim, portanto, essas coisas são dispensáveis. Não quer dizer que é pra gente nunca mais utilizá-las, mas que a gente não precisa delas. É bom ter isso em mente. Próximo. Os livros também são dispensáveis. Próximo. Mas compre-os no volume máximo. Próximo. Bom, todos os filmes Dogma... Eu estou confuso. Compre um acessório. Agora começa a ficar mais... Artefato, cara. Compre um artefato. Um artefato. É um acessório, eu preciso. É um artefato. Mas
Eu vou afastar um pouco aqui. Os filmes do Dogma, eles quando eram lançados, eles vinham com a inscrição Dogma número 1, 2, 3, à medida que os filmes eram lançados. A proposta para os LARPs Dogma era a mesma coisa. E o Dogma número 1, 13 à mesa, ele é inspirado no filme Dogma número 1, que é o Festen, né? Ou Festa de Família. Próxima imagem. Essa é uma aplicação do 13 à mesa, lá, não sei em qual país, mas é lá nos países nórdicos. Esse brother cabeludo aqui é o Wagner Schmidt, que deu cano no nosso Lab Jogos desse ano. Mas enfim, foi Brazilian Special Star Guest no rolê. Esse jogo aconteceu num barco, né? Qual que é a história do 13 à mesa? E por que, enfim, que eu acho ele fundamental para a gente pensar as possibilidades da linguagem, né? 13 à mesa é um jogo para 13 pessoas, em volta de uma mesa, numa ceia, um jantar, um almoço, qualquer caralho a quatro que seja disso. Tudo que os jogadores têm de antemão é o papel que cada um recebe com a posição dele na família, se é o pai, se é o avô, se é o tio-avô, se é a mãe, e uma árvore genealógica, dizendo, enfim, como essa família é estruturada. E é isso. Esses são os elementos para que o jogo aconteça. E o jogo é essa reunião de família em volta da mesa com essas informações básicas. Quem é quem na família. Não se sabe se eles têm conflitos, não se sabe, enfim, se alguém está ausente, se alguém chegou atrasado. Tudo isso é definido no momento do jogo. Porque, enfim, a essência do LARP está nisso. Não precisa de acessórios. E, enfim, eu acho que ele é muito embrionário, assim. Não é que todos os jogos têm que ser que nem o Dogma, a gente entrega só uma posição da família, mas isso aqui é o ponto de partida. Se isso daqui dá um LARP, se isso daqui pode dar um RPG, enfim, como é que a gente pode começar a extrair as coisas? E da onde a gente extrai? Eu acho que nesse sentido, estudar o Dogma 99 é pensar numa metodologia muito particular de criação de jogos, seja de LARP, seja de RPG, com essa possibilidade de encontrar o que é essencial para a gente depois ir acrescentando camadas. Próxima imagem. Bom, aí a gente tem o Dogma 99, estamos em 2015. O que era o LARP Nordic 99? Rememorando. Foto. Não, é só apertar o próximo, desculpa, eu falei foto e não próximo. Pensei que era pra ele tirar uma. Boffer LARP, Vampire LARP. Próximo. E o que é o LARP nórdico em 2015? Próximo. É Boffer LARP e Vampire LARP. Próximo slide. Mas também é isso. Capo, que o Johnny falou, que é o LARP doidão de campo de concentração. Próximo. Luminescência, que é o famoso LARP da farinha, onde os jogadores estavam numa sala com farinha até a altura dos joelhos, só de roupas de baixo, e representavam pacientes com câncer terminal. E tinha essa luz doida aqui. Próximo. Esse é um LARP chamado a xícara de plástico, onde a mecânica básica do jogo é, quando você está com alguma emoção, você quebra xícaras. Você pode ver aqui um monte de xícaras quebradas, outras parecem serem quebradas. É um LARP experimental doidão. Próximo. Esse é o... Love in the Age of the Basement, que é um LARP sobre casais num bar e tal, com problemas de relacionamento. E aí cada dupla escolhia músicas para o seu casal, para o seu momento da vida. E quando a música tocava, você podia falar, e você falava para os outros ouvirem. Quando a sua música não estava tocando, você ficava em silêncio. Então era um jogo jogado em duplas, mas com interferência dos outros participantes. Próximo. Esse é o Medabara Boy, que é o LARP inspirado naquele quadrinho Y, The Last Man, onde todos os homens do mundo morreram, o mundo só tem mulheres, de repente aparece um boy, magia, e as mulheres daqui decidiram fazer com eles. Próximo. Esse daqui é o Halat Hissar, que é um LARP para que os finlandeses experimentem a sensação de viver numa nação ocupada tal qual a Palestina. Então foi criado todo um cenário doidão, onde um grupo tradicional finlandês assumiu o poder e uma outra parte da população, enfim, vive numa situação análoga aos palestinos. E aí eles, enfim, quiseram fazer esse LARP junto com produtores palestinos, com toda uma ambientação finlandesa, para que não fosse uma questão de eles se imaginarem em outro país, não, mas para eles sentirem na pele essa experiência de um país ocupado. Próximo. Esses LARPs aí, eles podem ter sido influenciados diretamente pelo Dogma 99 ou, enfim, não. Mas a questão é, a partir do Dogma 99 e de outros manifestos, é que o Dogma 99 é o meu queridinho, enfim, é uma das fontes principais de onde eu começo os trabalhos, então eu falo mais dele.
Turku é legal, mas eu acho que ficar dentro do armário é só pros LARPs que o Johnny faz. E eu já tive minha cota de LARP dentro do armário. Eu quero continuar, mas é ruim. Mas enfim, esses LARPs, eles existem porque pensaram fora da caixa, né? Porque começaram a imaginar como que as mecânicas, os sistemas ou os cenários serviam para gerar as experiências, né? E não só porque precisava se ter disso para que acontecesse o LARP. E enfim, por que ler? Primeiro, melhor compreensão da linguagem. É aquilo que eu falei. Se a gente sabe qual que é a essência, é muito mais fácil a gente começar a adicionar camadas, né? Assim, a gente tirou toda a gordura e vai colocando uma por uma. Nós somos cientistas do laboratório de jogos, né? É experimento, né? A gente isola as variáveis para começar a trabalhar. O próximo. A gente gera, com isso, experiências mais acessíveis, tanto para o público quanto para os criadores. O que é isso? Enfim, se a gente chega com um LARP como 3 à mesa, que você não precisa ler um manual de 50 páginas, saber todas as regras, aonde você acerta, o que você perde, qual que é a disciplina, tal, é muito mais fácil a pessoa que nunca jogou querer curtir o rolê, querer falar, nossa, que bacana. Se a gente tem cenários diferentes, é a mesma coisa, né? A pessoa não vai precisar conhecer a mitologia do Senhor dos Anéis, ou a mitologia de Vampiro à Máscara, Anne Rice, para participar. É só a pessoa saber que é um LARP sobre tribunal, que é um LARP sobre o sequestro. E aí, enfim, a gente tem referências cinematográficas, literárias, quadrinísticas sobre isso. É muito mais acessível. E pra gente também, né? A gente não fica mais com aquela ideia de que, cara, para fazer um LARP, eu preciso ter um grupo gigantesco, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um espaço. Não, cara, a gente teve 3 LARPs realizados aqui nesse ano do LARP Jogos, e isso era uma coisa impensável se a gente fosse imaginar um cenário de 5, 10, 5 talvez não, mas 10, 15 anos atrás, né? O LARP precisava ter 15 pessoas para acontecer, precisava ter um espaço gigantesco do tamanho total aqui da loja. E, enfim, isso era inviável, né? Não teria LARP aqui se não fosse pelo Dogma 99 e pelas possibilidades que ele abriu pra gente. Próximo. E difusão da linguagem, né? Que eu acho que o que a gente quer é que tenham mais pessoas produzindo jogos, mais pessoas jogando jogos, e se a gente tem gêneros diferenciados, jogos mais acessíveis, a gente tem uma difusão. As pessoas vão se interessar, vão saber, vão querer conhecer mais, vão entender que tem o tipo de jogo que ela gosta, né? É como cinema, é como literatura. O cara pode detestar filme de super-heróis, mas adorar cinema europeu, ou comédia brasileira, ou comédia romântica, ou filmes de horror. Tem uma variedade. Então, é difícil encontrar alguém que fale, eu não gosto de música. Mas enquanto pessoas falam, eu não gosto de RPG, eu não gosto de LARP. Porra, são 2 linguagens, cara. Tem alguma coisa, você pode ter uma dificuldade com algum aspecto aqui ou ali, ou não ter uma familiaridade. Pode ser, sei lá, quem é a pessoa que, não curto muito ouvir música, mas é difícil encontrar alguém que não goste de alguma coisa. E eu acho que nessas linguagens aí, de jogos doidões, é a mesma coisa. E por fim, compre o no volume máximo. É isso aí, obrigado, pessoal. Deixou a galera decepcionada, cara. Tem menores de idade. Tá certo. Starta o jogo. O que move o jogo? Você diz, bom, tem uma família e tipo, Só isso. ninguém propõe nada, Não, tem que eu ir lá O e... cara improvisa o outro. Eu acho que a família já é um problema. É todo um A filha improviso. reclama com a mãe alguma Não, coisa. eu entendi, mas, por exemplo, o que eu entendi... Não, pois é, mas o que me dificulta... Do Dogma 99 é o narrador não influencia a história depois que ela começa. Não, pois é, Joga tá. as pessoas Não, lá, perfeito. deixa elas. Beleza. O que eu quero entender é o seguinte, uma das discussões que a gente faz é o seguinte, o que empurra a história pra frente no RPG, não é no LARP. Não, sim. E aí você tem essa proposta assim, aberta, né? Uma coisa bem aberta, bem ampla, em que eu quero entender assim, ó, se o que move essa história pra frente é a predisposição, talvez o engajamento das pessoas. É isso? Pois é, eu quero discutir isso, porque eu acho que pra mim Nós estamos jogando. eu tenho dificuldade Eu de sou entender. o seu filho e você é meu pai. Beleza. Pronto. Isso é suficiente para empurrar uma história pra frente, dado que são 2 pessoas que conseguem extrapolar a partir daí. E que eles concordem que Isso essencialmente é uma mecânica. Cara, com o Chris a gente gente vai discutir sobre a palavra mecânica, porque é que nem o negócio Mas é o que a gente chama de cada mecânica. pessoa chama de uma coisa diferente e espera que os outros entendam o que ela quer dizer com isso. Não, é um problema. Isso é um problema. Aí é onde a gente leva. Agora, eu acho Vamos muito entender o engraçado. que o dogma está chamando de Mas é que assim, ó, mecânica só eu... é um Tá. sistema para a representação de uma vocês- coisa que não pode ser executada. Para o dogma 99, me corrija se eu estiver errado, é isso. Algumas questões do Dogma Tudo bem, 99 para mas- ficarem mais claras. Algumas críticas modernas, mais recentes do Dogma 99, é que alguns dos pontos, dos 10 pontos aí do voto de castidade, representam birras pessoais, né? Então eles têm um dos dogmas que é proibido você usar objetos para representarem outros objetos. É a questão lá, um cartão escrito faca, ou uma espada de espuma. Isso pro Dogma 99 era bizarro, não deveria ter dentro de um jogo.
A questão, como eles mesmos falam, é que assim, eles não querem acabar com esses tipos de jogo, eles só não querem que eles sejam gêneros dominantes. A partir disso, eu me perdi. A partir disso, enfim, o Dogma 99, ele tem uma série de pontos que são opiniões pessoais, né, dos criadores de uma proposta específica de LARP. E eu me perdi de novo. Tá, então eu vou tentar. Fala aí. É uma coisa que você estava falando ontem com o Cochise e com esse Stefano lá fora, você citou o Dogma, né? O Dogma ele é diferente do Turku. O Turku quer dizer o que é um jogo bom. Um jogo bom é um jogo com imersão. E o Dogma não quer falar assim, isso aqui é um jogo bom. Ele quer falar assim, isso aqui é um jogo Dogma. Então ele inventa um Dogma que você vai assinar lá e falar, eu me comprometo, né? Eu tô nessa. Lembrei. E a grande questão, e isso tá no design do Ouça no Volume Máximo, do Aceita um Cigarro, eles são jogos onde você entrega muito do poder de criar o LARP para os jogadores. Isso que o X falou está no Dogma. Depois que o jogo começa, o narrador, o organizador, né, o facilitador, ele não interfere. E isso faz com que a criação seja muito mais colaborativa. Por isso que, enfim, o narrador não interfere, você não usa mecânicas, porque, enfim, para não ter uma interferência de um mediador. E isso, assim, o jogo ele pode transcorrer de uma maneira muito tranquila. Não quer dizer que não tenham conflitos, né? Mas pode acontecer de maneira muito tranquila, sem grandes arroubos de confusões, porque é uma cultura do espaço. Porque assim, o que a gente tem, eu tô só querendo entender para eu poder entender, Sim. que é uma coisa que me intriga, né? Se não há uma empurra, né? Uma coisa que empurre, só o fato de eu sou pai dele, ele é meu filho, isso até certo ponto, não me parece que a gente tenha um objetivo a chegar. E aí Vocês estão lá porque vocês querem eu que o fico jogo perdido. aconteça. O objetivo é que o jogo aconteça. Eu fico perdido, Cristiano. Eu fico perdido. Vamos só fazer uma única conversa. O que foi? O 29 e a galera alvoroçada. Porque Eu não sabia. Não é que até comentaram que o maior objetivo, por exemplo, de empurrar pra frente o uso das 13 ao redor da mesa é a família estar ao redor da mesa. Tipo, pra que o primo, o pai, o vô aqui, sabe, tá 13 ao redor da mesa? Não é só o pai, a mãe e o filho comendo uma janta. Provavelmente, Sly. Mas é muito subtexto, né? Mas Isso é puro, é muito subtexto. É uma semente. Não, o subtexto que é o seguinte, nós estamos aqui na mesa, beleza, ok. Mas o que eu tenho dificuldade para entender? Pode ser minha, pode ser, mas talvez seja, isso talvez também dificulte as pessoas a entender o que é o LARP. Tá, estamos aqui, ou seja, por que estamos aqui? Me parece, e aí vocês me espanquem, que talvez precisasse, e eu não consigo conceber que não precise, algo dizer assim, nós estamos aqui porque alguém morreu. Mas, Já aí, seria mas aí que tá. já A primeira pessoa que, sei lá, se levanta e propõe um brinde, ela vai te dar o que tá acontecendo. Por exemplo, o cara que É é o que patriarca... precisa dessa pessoa para levantar o brinde. É que tá. Mas Só essa que é a é um graça do jogador. rolê. Essa é a graça Ela do não é um rolê. mestre, ela não é um Júlio, designer. Mas Primeira isso coisa, pode acontecer. Primeira isso pode coisa, acontecer ninguém durante diz que o jogo é bom. Qualquer hora você pode Ninguém diz falar que o assim, jogo é ah, bom, fulano que o jogo é morreu. legal de jogar. Não é isso que eu tô Se dizendo. você Eu quer acho que três, o acabou. grande foco é a experiência de você estar no jantar. Você tá lá pra ter a experiência de um jantar. Não. Calma. Né? E nessa experiência de um jantar, a possibilidade de você trazer elementos é de cada jogador. Então eu posso exemplo. levantar assim, vai tomar no seu cu, você pegou minha mulher ontem. Entendeu? Trouxe alguma coisa pro jogo, mas depende do meu engajamento. E Mas aí depende tem de uma você. questão, por exemplo. Tá, não Exato, depende mas tanto do jogo. não. Você tá numa mesa Não com depende 3 tanto do pessoas jogo. jantando. Olha só, Essa é a minha não, pergunta. olha só, Não, do jogo. Que jogo? Não existe. Não Isso é um existe jogo. um mecanismo, jogo, não existe um Certo, mas mecanismo não tem nada no externo jogo aos personagens. que Por faça isso exemplo, acontecer. olha só, não, que não seja a iniciativa do personagem. Nesse É isso que eu tô sentido, dizendo. ó, Olha lembra só. lá na fala do Cochise, né, apesar dos termos serem complicados, assim, né, não chegamos a uma definição dos termos, ele falou em imersão e em engajamento. É um jogo que tem 100% de engajamento. Ele só depende de engajamento. Aí, claro, Se tem todos uns- eles Eu ainda fizerem acho que com ele, não. acabou. Eu ainda acho que vai não, embora. porque olha só, Pode é um jantar. É um jantar. E é um jantar de fato, você tem comida para comer. E isso já traz o normal do que você está acostumado quando você está num jantar com outras 12 pessoas. Se não tivesse um jantar, se fosse uma mesa para você ficar sentado lá, seria diferente provavelmente a interação. O Garcia falou aqui, ó. Ele tava falando. Por isso que não acende cigarro, você fuma um cigarro. Sim, então o jantar já é uma coisa que pode mudar a experiência dos jogadores e É pode diferente mudar se fosse, por exemplo, 2 à mesa. 13 pessoas reunidas numa mesa.
numa família. A gente fala, cara, é difícil uma família contemporânea, uma família nuclear, ter 13 pessoas. Então pra gente é uma ocasião especial que reuniu muita gente. E a gente já tem associado algumas questões, né? É um velório, é um casamento. Não, foi a primeira coisa que eu pensei, alguém morreu. Então, mas tipo tá. assim, eu não preciso dizer Essa que ninguém possibilidade morreu. de definir o que é, fica a cargo dos participantes. Como é que é aquele princípio non play, é isso? Não pay, né? É isso, assim, se não entrou em jogo, não é verdade. Então se eu quero que seja um enterro, um jogador tem que dizer, olha gente, isso aqui é um enterro, né? Mas e se eu quiser que seja um enterro e você... Quem quiser- fala Quem se fala não primeiro entrar em levanta. jogo Quem não fala existe. primeiro. Aí você faz um live que chamou o velório. Entendi. Não, entendi. Aí vai ter uma questão muito legal. É por isso que é que daí eu tenho Pode ser dificuldade de os entender dois, porque o que cara tem o fala lado assim, que é o que velório. pena que a gente tá e aqui que nesse tem o enterro, lado que é o mas velório. coincidiu com a data do casamento do fulano. Não, Pronto, tem é os dois, sabe? Pode ser uma dificuldade minha, mas é que esse tipo de dificuldade talvez seja dificuldade que a pessoa não engaja. Mas sabe qual que é o- Porque a música talvez eu engaje mais fácil porque eu consigo entender o objetivo. Sabe qual que eu acho que é o ponto, resistência é o grande de quem ponto? já joga. É porque você É, quer cara, onde- é o que o Prato tá colocando, assim. Qual que é o Essa é a grande nossa mérito do essência. Dogma 99? Ele limpa o largo. Ele limpa, se a gente estender, ele limpa o RPG. Quando eu vou pensar em vou criar um RPG, eu vou criar uma variação de D&D, ou uma variação de vampiro, Sim, ou uma eu não variação preciso de... fazer nada disso. Não, foda-se, ele Foda-se o limpa resto. tudo, o que é o elemento mínimo do RPG, que é uma coisa que a gente eventualmente começa a discutir. E é isso, qual é o elemento mínimo do largo? É, como eles vão falar no Dogma, uma reunião de pessoas, que traz seus personagens, interagem entre si, relacionam-se umas com as outras. É, Um quando universo elas funcional. agem- Quando eu Precisa de regra, de dado, de estatística. Então remove tudo isso. E por que é o Dogma 1, o 13 é a mesma? Os outros dogmas não são assim. Tem 4, acho que, jogos listados quatro, no tem Manifesto, quatro. né? Eles não são assim. Não, Porque esse é tudo o jogo bem, é. mínimo. Eles são o jogo primeiro. É reseta a referência da experiência. Já falo com você. Eu não sabia se estava É, vendo. eu não lembro Alberto, quem tava. tá no meio do evento. Já É, falo, eu já queria vou pegar dizer. outra coisa dessa história toda. Depois de tudo aí, vocês que também vieram desse background de vampire, etc. Vocês já tentaram, tipo, fazer um... o prato sei que fez. É sobretudo. Tinha até sobretudo. Então, pois é. Eles já tentaram, tipo, fazer um LARP freeform, nórdico, estranho, bizarro, pra galera do Vampire, tipo, variar o Vampire e fazer um sistema, tipo, um jogo que não fosse com milhões de disciplinas. Cara, assim, chegar pra um A versão grupo. reduzida, tipo isso. Chegar pra um grupo Chegar pra um completo. grupo... Não necessariamente completo, pra Enfim, uma galera que A gente seja- já tem em alguns espaços um pessoal Nós que fazendo tem um jogo de experiência. Vampires, então, tipo assim, falar assim, vamos jogar tipo uma variante... Deixa o Johnny falar que o Johnny É, eu não fiz, mas o Johnny A fez. gente O Johnny fez, né? não tem essa pira não, viu? Mas o Johnny fez. Eu acho que é uma Eu ideia fiz interessante. um jogo de Vampire. O pessoal do jogo Vampire quer jogar, mas ele é um live da Camarilla, com os clãs, com a mitologia mínima e essencial, Isso. mas sem mecânica nenhuma. Inclusive, os poderes que existem, não existe obfuscação dentro do lar. É isso, Mas é um mas exemplo do errado. Dá É o errado. exemplo máximo do que não tem Mas nada a ver. existe isso aqui, ó. Todo mundo está sendo influenciado por mim. É uma mecânica que eu concluí porque eu acho que funciona. Obfuscação não funciona. Então vai ser mecânico. Não falei que tem mecânica. Não falei que não tem mecânica. Falei, a mecânica Ele falou que é um lado do Dogma, é isso? Não, ele falou que não tem mecânica. Não falei isso. Ele tem- Não, olha só, Não já é tem umas mecânica, outras... tem Já é mecânica transfiguradas sociais, para... Agora, assim, Pessoal. eu acho que convém um esclarecimento também sobre esse rolê do vampiro. Nosso rolê não é de vampiro, nunca foi de vampiro. Mas a gente foi em BH, nos labs, e conheceu o Krishna. E ele tinha uma proposta tipo, de modernizar o Mind's-Eye, que é tipo travadão. Então, isso, aí, E tipo, agora lá em BH, ele se juntou com o pessoal do Graal, com o Schmidlin lá, o Lua, né? E o Lua tá começando um outro jogo agora, onde ele experimenta mais radicalmente essas transformações num jogo de vampiro. Saiu também aí num livro do Knut uma proposta de jogo de vampiro. Uma grande questão é, pra que jogo de vampiro, cara? pra atrair a galera, cara. Pra Mas que galera? Chama Mas que atenção. galera? Deixa de jogar vampiro. Aí, galera, olha só. Atenção, não, olha só. Calma, olha só. A gente vai fazer um intervalo agora de 15 minutos antes do coisa, que é o melhor momento pra gente conversar essas Agora a coisas gente em foge pequenos do grupos. lado, foge Tá, voltamos em 15 minutos. Valeu, obrigado, Prato.